Colossenses, capítulo de número 3, a partir do primeiro verso. Assim diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pedir-te a Deus para falar ao nosso coração, ministrar a nossa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quer ver uma coisa difícil, muito complicada? É nós cumprirmos a rigor essa palavra. A gente sabe que a gente não busca as coisas só lá do alto. A gente busca muita coisa daqui. Muitas coisas daqui ainda nos atraem, nos seduz. Muitas coisas aqui ainda nos chamam a atenção. E essas coisas, muitas vezes, elas nos afastam de Deus. Elas nos fazem perder muito tempo. A gente desfoca demais de Deus quando a gente começa a pensar em coisas daqui. Para pensar um pouquinho. Nas suas 24 horas do dia, quanto tempo você tira para pensar de fato nas coisas lá do alto? Você está ficando espantado? Mas é justamente isso que eu quero te chamar a atenção nessa noite, porque Deus ministrava meu coração sobre a questão da igreja, justamente isso. E eu incluo a mim, entenda bem. Quando eu falo para mim. Quantas vezes nós não buscamos somente as coisas lá do alto? E falar em buscar, amados, é justamente isso que Deus quer que nós busquemos. Que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós nos voltemos para Ele. Hoje é noite de oração. Para imaginar quantas pessoas não estão aqui hoje, porque estão buscando outras coisas. Nós viemos para cá porque nós queremos buscar as coisas lá do alto. Nós já louvamos, nós adoramos, nós já oramos, nós já buscamos, nós já pedimos ao Senhor. Mas não é sempre assim. E isso me incomoda, isso tem me incomodado muito. Por quê? Porque uma igreja que não consegue compreender a profundidade que é buscar as coisas lá do alto, ela está fadada a ficar marchando no mesmo lugar, ou se não, ficar andando para trás. É fato. Porque, amados, algo muito simples. Porque Deus tem preparado coisas tremendas para nós. Em Isaías 55, verso 8 e 9, Deus fala sobre o pensamento dele. Eu acho tremendo esse texto, que Deus se revela a nós dentro dessa visão. Observem bem, Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como eu caminhar com Deus? Como eu quero caminhar com Deus, sendo que eu não penso nas coisas lá do alto? E o Senhor está falando assim, as minhas coisas são mais altas. Os meus pensamentos são mais altos. Eu quero dizer para vocês que uma das coisas que Deus tem colocado muito no meu coração é
a debilidade de discipulado na vida da igreja. Debilidade mesmo. Estou falando de dificuldade mesmo de ser discípulo. De estudar, de parar, de buscar, de falar assim, eu quero realmente me esforçar para ser discípulo, e por ser discípulo, eu tenho uma missão que é alcançada no coração de Deus. Eu estou falando com vocês de todo o meu coração, como isso é difícil, viver a vida de discipulado na vida da igreja. Mas aí, quando eu olho aqui para aquilo que Deus está falando sobre a questão dos pensamentos deles são mais altos que o meu, que os caminhos deles são mais altos que o meu, eu preciso focar nele, falar, por quê? Porque eu quero caminhar com o Senhor. Entenda bem, não tem como você caminhar com Deus, você aqui e Ele lá, sendo que os caminhos são mais altos. Não tem como. Entenda bem, é um disparate muito grande se você começa a pensar somente nas coisas aqui da terra, ou se a sua prioridade não é entender os caminhos do Senhor. E eu entendo, amados, que uma vida de dedicação a Deus não é fácil. Não adianta as pessoas dizerem que, não, eu estou lá na igreja somente, como é bom estar. Não, é muito bom, mas eu quero dizer que tem muito mais a ver com o seu propósito, com o seu desejo, com a sua desenvoltura em se envolver com Deus ou não, com as coisas lá do alto. Quando nós não tomamos posse, quando nós não buscamos essas coisas lá do alto, a gente fica abarrotado de coisas aqui de baixo. Coisas que nos sugam, nos toma todo o nosso tempo, e nós estamos vivendo uma vida tão rápida, que a gente começa pela manhã e fala assim, eu não fiz nada durante esse dia. Tudo que eu queria fazer ainda está me faltando muito. Será que não era somente buscar as coisas lá do alto que Deus queria que nós fizéssemos? Porque o mais Ele faria para nós? Será que nós não estamos nos esforçando demais com as coisas aqui de baixo? Porque se nós começarmos a nos envolver com as coisas lá do alto, o Senhor vai se envolver conosco. E uma vez que o Senhor se envolve conosco, aí existe um mistério. Porque das tuas coisas cuido eu. Do que você quer, eu é que tenho para você. Tudo que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Nessa noite, eu não quero me delongar muito, porque Deus ministrava no meu coração justamente isso. Mas se você sair daqui, essa noite, com essa palavra cravada no seu coração, buscai as coisas lá do alto. E entender que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. E que se nós ficarmos presos a essas coisas pequenas, entenda, não estou aqui, preste atenção no que o pastor vai dizer, menosprezando a sua faculdade, o seu trabalho, a sua escola, a sua família, as coisas daqui. Não estou menosprezando isso. Eu estou valorizando as coisas lá do alto, porque é o Senhor Jesus que diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Que Deus, na sua infinita bondade, possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos, amados, entender o desejo de Deus, que nós nos voltemos para essas coisas lá do alto. Sabemos que o propósito de Deus é ter uma família muito grande, com filhos que sejam semelhantes a Jesus. E isso passa por um discipulado. O problema são as pessoas que não querem ser discipuladas. Porque o discipulado precisa de uma coisa:
A pessoa precisa querer. Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, siga-me. Para observar que existe uma condicional. Se você quiser, eu serei o seu Deus. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. Então, há escolhas que nós precisamos fazer. E eu quero dizer para vocês, escolham a melhor parte, que são as coisas lá do alto, em nome do Senhor Jesus. Que Deus ministre o seu coração, que o Espírito Santo possa falar profundamente a sua vida, que nós possamos, em nome de Jesus, entender isso, colocar no nosso coração, na nossa mente, que nós temos que dar prioridade, nós temos que valorizar as coisas lá do alto, lá do Pai das Luzes, da onde vem tudo que nós precisamos, tudo que você necessita, tudo vem dele. Sem ele, nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, que o Senhor ministre ao nosso coração e mente, em nome de Jesus. Minha irmã. Antes da gente vir para o altar aqui para fazer a oração, vou usar, não, só aproveitar